Filho e ao Santo Espírito de Deus. Boa tarde, galera abençoada. Que Deus ajude, que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma live. Eu caio aqui. Mais uma live. Sempre nas sextas-feiras eu faço mais de 2 lives, 1, 2, 3. Aos sábados também umas 2. E eu vou falar neste momento sobre um assunto top. Sempre eu falo nas minhas lives que o assunto é top, porque eu pesquiso, porque eu busco, transformei em PDF, transformei em um artigo científico. E eu vou falar Jesus sob a lente da história, da filosofia e da religião. Jesus de Nazaré entre história, a fé e o pensamento humano. Eu vou mostrar aqui a capa que eu coloquei no trabalho, ok? Quem interessar pode pedir depois. Bem top, bem legal. Eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas. Porque é bom nós passarmos ensinamentos, estudos e um bom número de pessoas serem alcançadas, ok? Reverendo Nelson Alves de Andrade, doutor em teologia. Jesus sob a lente da história. A história, ela busca compreender Jesus como personagem real, inserido em um contexto social, político e cultural específico. Deixa eu ver a água aqui. E Jesus de Nazaré é, sem dúvida, a figura mais influente na história da humanidade. Sua vida, seus ensinamentos e morte moldaram civilizações, transformaram vidas, inspiraram sistemas éticos, trouxeram mudanças, transformações em outras culturas e deram origem ao cristianismo, uma das maiores tradições religiosas do mundo. No entanto, além da fé e da teologia, Jesus também pode, ou seja, pode, não é pode e deve ser analisado a partir da história, como personagem real, inserido em um contexto social, político e cultural específico. A abordagem histórica busca investigar Jesus como base em fontes documentais, evidências arqueológicas e registros de autores antigos, tanto cristãos quanto não cristãos. Diferentemente da teologia que parte da fé, a história procura compreender quem foi Jesus, como viveu, por que foi executado e qual foi o impacto de sua atuação no mundo do século I. Fontes como os evangelhos, os escritos de Flávio Joséfo, Tácito, Plínio o Jovem e Suetônio confirmam a existência histórica de Jesus, sua crucificação, sob o governo romano e a rápida expansão dos seus seguidores, mas também um personagem histórico real, cuja influência ultrapassou os limites da Palestina e alcançou todo o Império Romano. Assim, analisar Jesus sob a lente da história não significa negar a sua dimensão espiritual, mas compreender como foi sua vida concreta em um contexto histórico específico. Produziu efeitos duradouros
que continuam a influenciar o mundo contemporâneo. Amo falar sobre Jesus, sobre a história de Jesus. Ensinei teologia em vários seminários, inclusive na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Claro, no Brasil, né? Vejamos sobre Jesus de Nazaré, é mencionado por fontes não cristãs como, aqui nós temos as evidências históricas. Acompanhem bem aí esse assunto, compartilhe com outras pessoas, coloque coraçãozinho. Vejamos fontes não cristãs. Nós temos aí o historiador judeu do século I, Flávio Joséfo. E aí nós temos o testemunho Flaviano, Antiguidade 18, 3.3. Aí eu tenho aqui o trecho da versão resumida e crítica. É claro que eu fiz uma pesquisa, eu fiz um apanhado, como eu já falei para vocês. Aqui é, na realidade, um artigo científico. Todas as minhas palestras, meus ensinos, meus estudos são pesquisados, são artigos científicos que eu pesquiso e está escrito, né, digitado, e depois eu transfiro isso para uma live, como eu estou fazendo aqui agora. Trecho, versão resumida e crítica. Por esse tempo viveu Jesus, um homem sábio, realizava obras extraordinárias, era mestre daqueles que recebem a verdade com prazer. Atraiu muitos judeus e também gregos. Pilatos o condenou à cruz, mas seus seguidores não deixaram de amá-lo. O que esse texto afirma? Que Jesus existiu, era conhecido como mestre sábio, tinha seguidores judeus e gentios, e nesse era conhecido como mestre sábio. Aos 12 anos, Jesus já estava no meio dos doutores e eles ficavam boquiabertos pela sabedoria que Jesus tinha, já como adolescente. Então, Jesus tinha seguidores judeus e gentios, foi condenado por Pôncio Pilatos, morreu crucificado, seus discípulos continuaram o movimento. E aqui nós temos uma questão acadêmica muito importante. Os estudiosos afirmam que algumas frases foram alteradas por cristãos mais tarde, como ele era o Cristo. Porém, o núcleo histórico do texto é considerado autêntico, ou seja, Joséfo realmente falou de Jesus, mas o texto sofreu pequenas interpretações. Aí nós temos a referência a Tiago, irmão de Jesus, Antiguidade 20.9.1, o trecho, Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, foi condenado e apedrejado. Esse texto é considerado totalmente autêntico pelos historiadores. O que ele afirma? Jesus era conhecido como Cristo, tinha um irmão chamado Tiago. Tiago foi líder da igreja em Jerusalém e houve perseguição aos cristãos. Qual a conclusão histórica que temos disso aí? Mesmo sendo judeu e não cristão, Flávio Joséfo ele confirma a existência histórica de Jesus, sua crucificação, seu impacto social e a continuidade do cristianismo após sua morte. Isso fortalece a confiabilidade histórica dos evangelhos. O ponto crucial aí, confirmação por Joséfo, Jesus existiu, ele foi mestre, foi crucificado, tinha seguidores e tinha um irmão chamado Tiago. Inclusive, eu tenho o livro de Flávio Joséfo. Agora nós temos Tácito, o historiador romano. Aqui está uma explicação histórica, objetiva e academicamente confiável sobre o que Tácito falou sobre Jesus. Públio Cornélio Tácito foi um dos maiores historiadores romanos. Aí confere aí com 56 a 120 DC depois de Cristo. Ele não era cristão e escreveu sua obra
Anais, por volta do ano 116 DC, depois de Cristo. O texto de Tácito, Anais 15:44, nós vemos aqui uma tradução, o trecho, tradução resumida. Cristo, de quem o nome cristãos se origina, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, pelas mãos do procurador Pôncio Pilatos. A superstição perniciosa foi reprimida por um tempo, mas voltou a surgir não só na Judéia, mas também em Roma. O que esse texto confirma historicamente? Tácito, ele afirma que Jesus, Cristo, existiu. Foi executado. A execução ocorreu no governo de Tibério. O responsável foi Pôncio Pilatos. O cristianismo se espalhou. Os cristãos foram perseguidos em Roma. E qual a importância histórica do testemunho de Tácito? Tácito não era cristão. Ele via o cristianismo de forma negativa. Não tinha interesse em defender a fé cristã. Mesmo assim, confirmou os fatos centrais. Isso torna seu testemunho extremamente valioso para a história. Estão me acompanhando? Comparação aí com os evangelhos. Nos evangelhos, afirma que Jesus foi crucificado, Tácito confirma. Pilatos ordenou, Tácito confirma. No tempo de Tibério, os evangelhos falam, né? Tácito confirma. E os evangelhos, o movimento continuou, Tácito confirma. Ou seja, há coerência histórica entre as fontes cristãs e romanas. Qual a conclusão que nós chegamos quanto a isso? Tácito confirma que Jesus foi uma pessoa real, foi executado pelo Estado romano, deu origem a um movimento religioso, causou impacto social no Império. Mesmo sem fé cristã, Tácito ajuda a sustentar a historicidade de Jesus. Tranquilo até aqui? Falemos, pois, sobre Plínio o Jovem. O que Plínio o Jovem falou sobre Jesus? Plínio o Jovem, 61 a 113 DC, depois de Cristo, foi governador da província da Bitínia, Ponto, né? E aqui nós temos aí a atual Turquia. Por volta do ano 600, por volta do ano 112 DC, ele escreveu ao imperador Trajano, pedindo orientações sobre como lidar com os cristãos. E a carta está registrada em Cartas, livro 10, carta 96. O texto principal, aqui eu tenho um resumo fiel. Plínio escreveu: eles se reúnem em dia fixo antes do amanhecer e cantam um hino a Cristo, como a um Deus. Comprometem-se por juramento a não cometer crimes, furtos, adultérios ou fraudes. Boa tarde para quem está entrando agora, tá? O que Plínio confirma sobre Jesus? Mesmo sem ser cristão, Plínio mostra que Jesus, Cristo, era adorado como Deus. O culto a Jesus já estava organizado. Os cristãos se reuniam regularmente, tinham princípios morais super elevados. E o movimento cristão estava se difundindo, estava se espalhando. Vamos compartilhar aí, gente? Qual a importância histórica? Plínio não fala da vida de Jesus, mas confirma algo essencial. Jesus era adorado como Deus, poucas décadas após a sua morte. O cristianismo já era um movimento forte no Império Romano, e os cristãos estavam dispostos a morrer por sua fé.
como realmente morreram. Vejamos aqui comparações com outras fontes. A fonte nós temos aí Joséfo, que confirma que Jesus existiu. Tácito, Jesus foi crucificado. Plínio, Jesus era adorado como Deus. Juntas, essas fontes formam um quadro histórico sólido. Qual a conclusão que nós chegamos? Plínio, o jovem, mostra que Jesus não era apenas um mestre. Era objeto de culto, de adoração. Seu nome já era conhecido em todo o império. Isso confirma o impacto histórico e religioso de Jesus. Não é top? Pesquisa maravilhosa que fizemos aqui. Vejamos sobre Suetônio. O que Suetônio falou sobre Jesus? Caio Suetônio Tranquilo foi o imperador romano 69 a 140 depois de Cristo, autor da obra A Vida dos 12 Césares. Ele menciona os cristãos em dois trechos principais. Crestos e os conflitos em Roma, Vida de Cláudio, 25.4. Suetônio escreveu como os judeus, instigados por Xerestus, causavam contínuos tumultos. Ele, Cláudio, os expulsou de Roma. O que significa isso? Prestem bem atenção, que aqui é uma aula top. A maioria dos historiadores entende que Xerestus é uma forma latina de Christus, Cristo. O texto se refere a conflitos entre judeus cristãos e não cristãos. Esses conflitos giravam em torno de Jesus Cristo. E esse episódio ocorreu por volta do ano 49 DC, depois de Cristo, o que coincide com Atos capítulo 18 e versículo 2, quando Áquila e Priscila são expulsos de Roma. O que isso evidencia? O que isso confirma? O cristianismo já estava em Roma. Havia disputas por causa de Cristo. Jesus era o centro dessas controvérsias. Estão me compreendendo? Aí nós temos aí a perseguição aos cristãos. A vida de Nero, 16.2, Suetônio escreveu: os cristãos foram punidos, uma classe de homens dada a uma superstição nova e perniciosa. Aqui ele não menciona Jesus diretamente, mas reconhece a existência dos cristãos, confirma perseguições, mostra a visão negativa romana sobre o cristianismo. O que Suetônio confirma sobre Jesus? Mesmo sem descrevê-lo diretamente, Suetônio mostra que o nome de Cristo causava conflitos. E o que mais? Vejamos aqui. Seus seguidores já eram numerosos, já haviam crescido. O cristianismo se espalhava rapidamente. Estão gostando aí, gente? Cadê os coraçõezinhos? E o movimento era visto como uma ameaça social. Comparação com outras fontes. Joséfo, o que confirma que Jesus existiu. Tácito, Jesus foi crucificado. Plínio, Jesus era adorado como Deus. E Suetônio, Jesus causava divisões e perseguições. Conclusão quanto a isso: Suetônio não faz uma biografia de Jesus, mas confirma o impacto social do cristianismo, a centralidade de Cristo no movimento e a reação do Império Romano contra os seus seguidores. Isso fortalece o quadro histórico sobre a influência de Jesus no século I.
E esses registros confirmam sua existência histórica, sua execução por crucificação e a presença de seguidores logo após a sua morte. O contexto histórico. Jesus viveu na Palestina do século I, sob o domínio romano, forte expectativa messiânica, conflito religioso interno no judaísmo, e ele pregava o reino de Deus, a conversão moral, a justiça social e o amor ao próximo. A conclusão histórica de tudo isso, Jesus foi um líder religioso real, cuja vida e morte impactaram profundamente o mundo antigo. Tranquilo? Vejamos Jesus sob a lente na filosofia. Vamos fazer um pequeno resumo aí. A filosofia analisa Jesus como pensador ético e figura existencial. Qual é a ética de Jesus? Seus ensinamentos incluem amor aos inimigos, perdão, humildade, justiça e serviço ao próximo. E nós vemos no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 ao 7, como Jesus está ensinando ali sobre a oração, sobre amar os inimigos, sobre o perdão, sobre a justiça, sobre a humildade e sobre servir ao próximo. Filosoficamente, Jesus propõe uma ética do amor, ágape, que é o amor divino, o amor perfeito. Ele propõe uma moral baseada no caráter, não apenas em regras, não simplesmente obedecer preceitos. E na transformação interior, ele veio tratar com o interior do nosso coração. Ele veio tratar com o nosso espírito, com a nossa alma. Ele não veio julgar as pessoas por aparências externas, e nem tampouco condenar, ele veio salvar. Ele veio trazer uma nova roupagem à lei. Ele não veio destruir a lei, ele cumpriu toda a lei. E trouxe a transformação para o homem, a transformação do seu caráter. Quando eu abro o meu coração e deixo Cristo invadir a minha vida, eu não estou falando aqui de placa de igreja, porque placa de igreja não muda ninguém. Muito pelo contrário, traz muitos problemas. Jesus ele trouxe uma transformação interior. Ele veio tratar com as questões existenciais. Jesus aborda temas como o sentido da vida, o sofrimento, a morte, a esperança e a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Para muitos filósofos, Jesus representa o ideal do ser humano ético, e na realidade é um modelo de coerência entre discurso e prática. E a conclusão filosófica é que Jesus pode ser visto como um mestre da ética, e ele pôde, cuja mensagem transcende religiões, vai muito mais além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Agora vejamos Jesus sobre a lente da religião. Na fé cristã, Jesus é mais que um mestre. Ele é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Aí nós temos aí a cristologia bíblica. A religião cristã afirma que Jesus é verdadeiramente humano, verdadeiramente divino. Nós vemos o cumprimento das profecias e ele é o único mediador entre Deus e os homens. Amo ensinar a cristologia. Sua missão, segundo a teologia cristã, sua morte foi redentora. Sua ressurreição confirma sua divindade. Ele oferece salvação e vida eterna. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele trouxe
uma grande experiência religiosa para milhões, ainda que ele não pregou uma religião, ainda que ele não fundou uma religião. Jesus não é apenas histórico, ele é vivo, presente, transformador. Está conosco todos os dias através do seu Espírito Santo e atua na espiritualidade, na ética e na esperança. A conclusão religiosa que nós chegamos quanto a isso, Jesus é o centro da fé cristã. É o fundamento da espiritualidade cristã. Comparação aí das três fontes sobre essa perspectiva, quem é Jesus? Na história nós vemos Jesus, a perspectiva histórica, né? E quem é Jesus? Ele é um personagem real, ênfase em fatos e contextos. Na filosofia nós vemos o mestre ético com a ênfase de sentidos e valores. E na perspectiva da religião, ele é o Filho de Deus, trazendo fé e salvação para todo aquele que nele crê. Cada lente oferece uma compreensão diferente, mas não se anulam, se complementam. Quais são as considerações finais que nós temos quanto a isso? Jesus de Nazaré ultrapassa os limites do tempo, da cultura e da religião. Para a história, ele é um fato. Para a filosofia, um ideal. E para a religião, um salvador. Seu impacto moldou civilizações, leis, valores, cultura e espiritualidade. Independentemente da lente ou da perspectiva, Jesus, ele continua sendo a figura mais influente da história. Tranquilo? Como Jesus é visto, então, pelos cristãos? Para os cristãos, Jesus de Nazaré não é apenas um personagem histórico ou um mestre moral. Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador da humanidade. É o centro da fé cristã. A compreensão cristã sobre Jesus é fundamentada nas Escrituras, na tradição da igreja e na experiência espiritual dos fiéis ao longo da história. Jesus, como Filho de Deus, os cristãos creem que Jesus é o Verbo encarnado, Deus que se fez homem, João capítulo 1, versículo 14. Ele é plenamente humano e plenamente divino. Essa união revela o amor de Deus pela humanidade e sua disposição de se aproximar do ser humano em sua realidade concreta. Vejamos aí Jesus como Salvador. Segundo a fé cristã, a missão principal de Jesus foi redimir a humanidade do pecado por meio de sua morte na cruz e a sua ressurreição. A cruz não é vista como derrota, mas como expressão suprema do grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A ressurreição confirma que Jesus venceu a morte e oferece a vida eterna aos que creem nele. Portanto, nós vemos Jesus como mestre e modelo. Além de Salvador, Jesus é o maior exemplo da vida cristã. Seus ensinamentos sobre amor, perdão, humildade, justiça e serviço ao próximo orientam a fé cristã. Ele ensinou a amar os inimigos, perdoar sem limites, servir com humildade, viver para Deus e para o próximo. Para os cristãos, seguir Jesus é imitar o seu caráter. Aí nós temos Jesus como Senhor e Rei. Os cristãos reconhecem Jesus como Senhor, Kyrios, que governa espiritualmente a nossa vida. Ele é o Rei do reino de Deus. Não é um reino político, mas espiritual, baseado na verdade, na justiça e no amor. Aí nós temos Jesus como presença viva. Jesus não é visto apenas como alguém do passado,
Para os cristãos, ele está vivo, age no presente, transforma a vida, consola, orienta, fortalece a nossa fé. A relação com Jesus é pessoal e espiritual. Para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Mestre, é o Senhor, é o modelo de vida, é fonte de esperança. Ele não é apenas uma figura histórica, mas o centro da fé, da espiritualidade e da esperança cristã e humana. Estamos chegando aqui às nossas considerações finais. A análise de Jesus sobre a ética, ou sobre as lentes da história, da filosofia e da religião, revela a profundidade e a singularidade de sua figura ao longo dos séculos. Cada uma dessas perspectivas oferece-nos uma compreensão distinta, porém complementar, sobre quem foi Jesus e por que seu impacto permanece tão significativo na humanidade. Sob a lente da história, Jesus é reconhecido como um personagem real, inserida no contexto político, social e religioso do século I. E fontes cristãs e não cristãs confirmam sua existência, sua crucificação e o surgimento de um movimento que transformou o mundo antigo. Essa abordagem demonstra que a fé cristã não se baseia em um mito, mas em fatos históricos concretos. Pela filosofia, Jesus se destaca como mestre da ética e do sentido da vida, e seus ensinamentos sobre o amor, perdão, justiça, humildade e serviço ao próximo continuam a inspirar reflexões sobre o valor da vida humana, a dignidade do próximo e a construção de uma sociedade mais justa. Sua mensagem ultrapassa fronteiras religiosas e dialoga com questões universais da existência. Já na religião, especialmente no cristianismo, Jesus é confessado como Filho de Deus, o Salvador, o centro da fé. Sua morte e ressurreição são vistas como cumprimento do plano divino para a redenção da humanidade, oferecendo esperança, perdão e vida eterna aos que nele creem. Assim, Jesus não pode ser reduzido a apenas uma dimensão. Ele é, ao mesmo tempo, personagem histórico, mestre moral e fundamento espiritual. Sua influência moldou culturas, valores, leis, crenças, permanecendo viva na experiência de milhares de pessoas ao redor do mundo. Conclui-se que, ao estudar Jesus sobre essas três perspectivas, não enfraquece a fé, mas enriquece, enaltece, pois amplia a compreensão de sua missão, de sua mensagem, de seu impacto na história humana. Jesus de Nazaré continua sendo, ontem e hoje, uma referência para a fé, para o pensamento e para a transformação da vida. Isso é muito lindo, maravilhoso, top. Amo ensinar sobre Jesus, como eu já falei aqui, sobre a cristologia, né? E nós aprendemos muito com o Senhor de uma forma maravilhosa, de uma forma muito especial. E o mundo religioso tem se tornado muitas vezes um mundo de engano, em nome de Deus, e muitos cristãos estão negociando aí a fé através da mídia, através de outros meios, explorando, e o nome de Cristo ele tem sido blasfemado por muitas pessoas. Mas eu quero agora terminar aqui com uma poesia, O Meu Cristo. Neste mundo há muitos Cristos, de muitas formas, de várias cores e de vários tamanhos. Cristos inventados, Cristos moldados,
Cristos tristes, Cristos desfigurados. Há Cristo para cada gosto, cada objetivo, cada projeto. Ao Cristo das belas artes, um motivo como tantos outros para expressar uma forma ou exibir uma escola pelo próprio homem criada. É o Cristo só para se ver, analisar ou criticar, para exaltar o autor, o seu talento, sua invencionice. Ao Cristo da literatura, da prosa, do verso, da fama, do estilo famoso do best-seller. É o Cristo de pretexto que serve de texto dentro de um contexto que ajuda o seu autor a faturar mais, ser mais lido e procurado. Ao Cristo das cantigas, deturpado, maltratado, irreverentemente tratado. Aparece na crista das ondas, estoura nas paradas, é cantado nos salões e circula aos milhões como mercadoria para enriquecer a muitos. É o Cristo da algibeira, fabricado como produto de consumo. Até o Cristo do cinema e do teatro, sucesso absoluto de bilheteria. A expressão da arte moderna, fazendo a caricatura do maior personagem da história. É o Cristo musicado, martirizado, encenado. É o Cristo para o espetáculo, para os olhos, para os ouvidos, para o lazer e para a higiene mental. Ao Cristo do crucifixo, de pedra, de mármore, de metal, de ouro e até mesmo de cristal. É o Cristo para a aparência, para o colo da mocinha, para o peito piloso do rapaz excêntrico. É apenas ornamento ou simples decoração. Embora alguns lhe prestem culto, ele não vê, não ouve, não entende. Há também, infelizmente, o Cristo de certos cristãos que ainda o tem no túmulo e ainda conservado na tumba dura e fria. É o Cristo que não vive porque os seus adoradores ainda estão mortos, sem despertar para a nova vida, a vida do próprio Cristo, da qual ainda lamentavelmente não se apossaram. O meu Cristo não é nenhum desses. O meu Cristo é o Filho de Deus, que nasceu, cresceu, sofreu, foi condenado à morte e sepultado por causa dos meus pecados. O meu Cristo não ficou preso na sepultura escura. Ele ressuscitou, subiu ao céu e reina à direita de Deus. O meu Cristo é cultuado, admirado, adorado porque está vivo e bem vivo. Meu Cristo vive nas parábolas que proferiu. O meu Cristo vive nos ensinos que deixou. O meu Cristo vive nos atos que realizou. O meu Cristo vive nas almas que salvou. O meu Cristo vive, não tenho dúvidas, porque o meu Cristo vive em mim. O autor da poesia, Jonatas Braga. Um beijo, queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Vou salvar, colocar no Face e depois no YouTube.